Você já sentiu como se carregasse um peso invisível? Como se algo dentro de você sempre estivesse tentando provar seu valor, buscar aprovação ou fugir do abandono? Talvez você se esforce dia após dia para ser produtivo, útil, aceito, mas por dentro, a sensação é de exaustão e solidão. E o mais frustrante, você nem consegue explicar direito o que sente. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Sim, muitos humanos acreditam que seu ciclo de vida esteja preso de alguma maneira a um destino, e que este pode ser envolto de forma natural por eventos trágicos, como negligência, abandono e incompreensão. Mas por que alguém desenvolveria tal conceito, sendo que a ordem das coisas no universo é tão convergente, harmoniosa e atrativa? Fato é que muitas pessoas adultas se sentem solitárias, embora tenham uma família, incompreendidas embora se comuniquem, e vazias mesmo desenvolvendo amizades e projetos pessoais. O estudo profundo da psique humana revela que existe uma causa por trás de tal conceito. Quando uma criança é ou se sente abandonada, incompreendida ou negligenciada emocionalmente, as chances dela se tornar um adulto com essas referências de carência emocional são consideráveis. Sim, devido a essa lacuna em sua formação, a criança cresce, mas continua presa às dores que ninguém validou. Hoje nós vamos falar sobre esse peso que muitas pessoas carregam, sobre como a negligência emocional na infância molda sua identidade, seus relacionamentos, sua autoestima e, principalmente, como você pode sair desse ciclo e se reconectar com o seu valor real. Carl Jung, Julia Cameron e Eckhart Tolle aprofundaram seus estudos a respeito, e neste episódio usaremos suas pesquisas, análises e conclusões sobre este conceito para te ajudar a dar o próximo passo em sua jornada de cura. Julia Cameron, em seu livro O Caminho do Artista, escreveu que o bloqueio criativo é frequentemente o resultado de uma criança interior não ouvida. Essa frase revela muito mais do que parece. Se na infância você não teve suas emoções validadas, se teve que ser forte demais, responsável demais ou bom demais para ser amado, é muito provável que tenha aprendido a se desconectar de si mesmo. Não é que seus pais não te amaram, mas talvez eles mesmos não soubessem como oferecer de maneira apropriada o afeto emocional que você precisava. Carl Jung dizia que nós nos tornamos neuróticos quando tentamos ignorar o que a nossa alma está gritando, e o que ela grita, muitas vezes, está apenas gritando por atenção, por alguém que nos escute, nos acolha. A criança negligenciada não aprendeu a confiar no mundo, e por isso o adulto vive em alerta, tentando controlar tudo, com medo de ser deixado de lado. Essa criança ainda vive em você e se manifesta nas suas relações no medo de ser rejeitado, na necessidade de agradar, na dificuldade em dizer não, se manifesta no perfeccionismo, na procrastinação, na culpa constante por simplesmente existir. Eckhart Tolle fala que a dor não resolvida da infância forma o corpo de dor, que continua a se alimentar das experiências da vida adulta. É como se houvesse um campo emocional dentro de você, sempre pronto para ser ativado. Uma crítica,
um silêncio, uma rejeição, e a dor, quando vem de forma avassaladora. Mas o que fazer com isso? Sim, como curar a dor, como dissolver o trauma. A cura começa no momento em que você para de tentar resolver sua dor, ignorando a presença dela. Como Julia Cameron sugere em O Caminho do Artista, é preciso ouvir a criança interior todos os dias, cuidar dela e permitir que ela se expresse. Isso não é algo simbólico, é prático. Então, comece reservando um tempo diário para escrever suas emoções. Escreva cartas para você mesmo. Pratique o que ela chama de páginas matinais, um espaço de escuta e libertação. Mas mais do que isso, Julia Cameron nos mostra que criar, seja escrevendo, desenhando ou simplesmente colocando para fora o que está dentro de você, é uma forma de restaurar o vínculo com a sua essência. Porque toda dor emocional, em algum nível, é uma dor de desconexão. E criar é um exercício de reconexão. Já Carl Jung acreditava que o verdadeiro processo de cura acontece quando a personalidade adulta integra a criança esquecida e não por tentar sufocá-la. Por isso ele propunha o caminho da individuação, o reencontro com o self. O self, para Jung, não é um ideal a ser alcançado, é uma realidade a ser lembrada. Ele é a parte de você que não foi ferida, que não se distorceu para sobreviver. Ele sempre esteve lá, mas foi soterrado pelas adaptações, pelos medos, pelas máscaras. E esse reencontro exige presença. E é aí que entra Eckhart Tolle. Ele nos ensina que a única forma de dissolver o corpo de dor é pela atenção consciente. A dor emocional é mantida viva pela identificação com o passado. Mas quando você se ancora no presente e se fortalece no agora, você tira o alimento desse padrão. Comece com pequenos momentos de pausa. Respiração consciente, por observar seus pensamentos sem julgá-los. Silencie o mundo lá fora por alguns minutos todos os dias e pergunte a si mesmo com honestidade: o que eu preciso agora? Não o que o mundo espera, não o que você deveria sentir, mas o que você realmente precisa. Porque curar não é consertar uma parte quebrada. Esse processo envolve se permitir existir sem precisar ser outra pessoa. É como se você se tornasse um lar seguro para a criança que ainda habita você. E isso, como Jung nos lembra, não se faz de uma vez. É um processo de escuta, de cuidado, de escolha diária. Então, gradativamente, você deixa de ser um sobrevivente e passa a ser um ser humano inteiro. Curar a criança ferida é um processo profundo, mas se você não construir um novo espaço interno para ela viver, ela continuará se escondendo. A transformação verdadeira não acontece só quando você entende o que te feriu, mas quando você escolhe conscientemente plantar algo novo dentro de si. Jung dizia que o inconsciente age sobre você como um destino, até que você o encare, mas depois de encarar, você precisa reposicionar a sua alma no presente. E isso exige escolhas diárias. Julia Cameron propõe um exercício simples, mas poderoso. Trate-se como trataria uma criança sensível. Isso significa parar de se agredir com pensamentos como: você é um fracasso, nunca vai mudar, ninguém vai te entender. Substitua isso por frases como: estou aprendendo,
Eu me dou permissão para errar e continuar. Eu ainda estou me tornando quem eu sou. Parece pouco, mas são esses gestos internos repetidos que remodelam e edificam o lar psicológico onde você vive, onde pretende restaurar a criança ferida que ainda vive em você. Eckhart Tolle nos lembra que a dor se renova quando você revive o passado sem consciência. Um exercício simples e prático de Tolle consiste em, sempre que você perceber sofrimento emocional em você, pergunte silenciosamente: o que estou acreditando agora que está me machucando? Essa pergunta traz luz para o pensamento que disparou o gatilho e te devolve ao momento presente, onde existe a escolha. Outro ponto importante é: evite buscar sua autoestima nas reações externas. Tolle afirma que o ego sempre quer ser validado, mas o self apenas é. Sim, sua existência serena, tendo como alicerce a aceitação, é muito mais valiosa. Por isso, toda vez que sentir carência, rejeição ou abandono, experimente parar, colocar a mão no peito e dizer: mesmo sem aprovação, eu existo. Isso pode soar simples, mas é a repetição com consciência que reprograma seu campo interno. Carl Jung dizia que a cura se dá por símbolos e experiências internas significativas, então crie rituais seus. Escreva uma carta de acolhimento para si mesmo. Releia essa carta sempre que se sentir perdido. E quando você se pegar reagindo como antes, se fechando, se anulando, se sabotando, lembre que esse é o momento perfeito para aplicar tudo isso. Essas práticas não são grandes revoluções, são pequenos resgates. E cada vez que você age de forma diferente, um novo caminho neural se forma. Ou seja, você não está apenas repetindo frases, você está esculpindo por dentro o espaço para que uma nova identidade venha a existir. E quando esse espaço se solidifica, a sua criança interior começa a confiar. Seu sistema nervoso começa a descansar. E o mundo lá fora começa a mudar também. E assim a criança que um dia foi negligenciada não precisa mais viver no escuro. Por quê? Porque hoje você tem as ferramentas. Sim, as chaves. Você tem consciência, tem escolha. E quando você começa a acolher essa criança, não como uma fraqueza, mas como a parte mais viva de quem você é, algo muda. O passado não deixa de existir, mas ele deixa de mandar em você. E é nesse instante silencioso, mas real, que o novo interior começa a nascer. Então lembre-se, você não está acabado. Você está juntando os fragmentos da sua existência. Você está voltando para casa. A criança ferida que ainda vive em você precisa ser curada, restaurada. Você merece se sentir inteiro. Sua jornada é única e está apenas começando.